Olá, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ké está aqui para contar para você algo muito importante que está relatado na Bíblia. Você, por acaso, já se perguntou como será a volta de Jesus? Você já ficou imaginando como será que Jesus vai voltar? Será que ele vai voltar num lindo cavalo branco? Será que ele vai voltar numa carruagem esplendorosa? Ou será que ele vai chegar assim, desapercebido? Sabe? Sabe o que é mais importante? O mais importante não é nem saber como ele vai voltar. O mais importante é estar preparado para a sua volta. Sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa várias partes escritas, nos precavendo, né, sobre a volta de Jesus. E elas nos alertam de que nós devemos estar preparados para esse grande dia. Sabe por quê? Porque Jesus quer voltar e encontrar eu e você preparados para passar a eternidade com Ele. Sabe, lá no livro de Mateus, capítulo 25, no verso 23, diz assim, ó: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. E aí, esse versículo, ele finaliza uma parábola que Jesus contou. Ah, você não sabe o que é parábola? Parábola é uma pequena história. Jesus contava muitas parábolas, onde ele pegava um pequeno exemplo de algo comum do dia a dia para trazer uma lição muito importante. E nesse versículo, né, na verdade, nesse capítulo de 25, Jesus vai contar a parábola, né, de um casamento. Você já foi a um casamento? Ah, eu também já fui em vários casamentos. Mas sabe o que é interessante? É que quando nós somos convidados para um casamento, a gente sabe o dia do casamento, a gente sabe a hora do casamento, a gente sabe tudo, né? Não é mesmo? E a gente fica preparado para esse grande momento. Só que Jesus contou uma parábola onde os convidados não sabiam o momento que o noivo ia chegar. Interessante, não é mesmo? Pois é, hoje eu vou contar para você sobre essa parábola. A parábola tem por título As 10 Virgens, a parábola das 10 moças, não sei se você já ouviu falar. A Bíblia vai nos contar que haveria um casamento onde 10 moças foram convidadas. Vamos contar comigo quantas moças foram convidadas? Olha, havia uma convidada, duas, conta com a tia Kelly, se você sabe contar, 3, 4, 5. Eram 5 convidadas? Não, era 10, tinha mais. Então, olha, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, 10 moças foram convidadas. Na verdade, foi um casamento onde essas moças, essas 10 virgens, estavam aguardando a hora do noivo. Sabe por quê? Naquele tempo onde foi contada essa parábola, o casamento não era igual aos dias de hoje, onde o noivo, né, e a noiva mandam um convite e ali são avisados o lugar do casamento, o horário do casamento, onde tem todas as informações. Naquele tempo, os casamentos não era assim, não era só algumas horas de festa, não era só um dia de festa, eram vários dias, eram 7 dias de festa, e durante todos esses dias, né, as pessoas, os convidados, ficavam ali festejando, se alegrando, né, participando de um grande banquete para o grande casamento. E a noiva, ela ficava esperando até o momento que o noivo chegasse. Só que o noivo não falava quando é que ele ia chegar. Ele poderia chegar a qualquer momento. Então, as pessoas ficavam ali festejando, aguardando esse noivo chegar, aguardando, né, a chegada tão esperada do noivo. Imagina o coração dessa noiva, imagina como a noiva ficava ansiosa, aguardando o seu futuro marido. Ah, deveria de ser muito emocionante, né? Só que algo mais interessante é que quando esse noivo vinha, algumas moças eram convidadas a acompanhar o noivo até a festa de casamento. E isso mesmo, né? As amigas da noiva, né? Moças que sabiam do casamento ficavam ali prontas, aguardando para fazer o cortejo, acompanhar o noivo até o casamento. E essas noivas, elas precisavam de quê? Elas precisavam de ter as suas lamparinas acedas.
Sabe por quê? Porque não tinha energia elétrica, não era como hoje, que tinha lâmpada, iluminação pública, iluminação das casas, não. Tinha que acender uma lamparina, era como se fosse uma vela, para você entender, só que era como se fosse uma latinha, lá dentro precisava ter azeite, né? E aí colocava-se o fogo, e é isso que fazia a iluminação da cidade, das casas. Essas moças ficavam preparadas com as suas lamparinas acesas para que quando o noivo viesse, elas fossem acompanhando o noivo, né, pela rua até chegar no local do casamento, para ir iluminando o local onde o noivo ia passando. E essas moças, então, foram convidadas para fazer isso, para iluminar esse caminho, para fazer esse cortejo, né, onde o noivo ia passar. Interessante é que essas moças não sabiam quando o noivo vinha. E isso mesmo, elas deveriam ficar todos os dias, os 7 dias, aguardando esse noivo chegar. Então, elas precisavam ficar preparadas, aguardando a chegada do noivo, porque ninguém sabia o dia, nem o dia e nem a hora, porque eram vários dias de festa. Então, essas noivas, né, todas elas sabiam que ele ia vir e elas ficavam ali preparadas. Só que a Bíblia vai dizer que no meio dessas noivas havia algumas prudentes e algumas imprudentes. O que isso quer dizer? Sabe o que significa? Quer dizer que algumas estavam realmente preparadas e outras nem tanto. Sabe por quê? Porque 5 delas, 5 noivas que eram chamadas de, né, prudente, ou 5 moças, como vocês queiram chamar, elas estavam preparadas, sabe por quê? Porque elas levaram as suas lamparinas acesas e elas levaram azeite reserva. Por quê? Porque elas não sabiam quando o noivo vinha. O noivo poderia levar 1 dia, 2, 3, quem sabe chegaria no último dia. E elas precisavam ter azeite para colocar nessa lamparina e o fogo não se apagar. Ah, mas havia 5 moças insensatas, 5 moças que não estavam tão preocupadas, achou que o noivo ia chegar logo no primeiro dia. E então, simplesmente levaram as suas lamparinas, né? Estavam com as lamparinas acesas e elas então foram aguardar o noivo. Só que, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tardando o noivo, ou seja, o noivo demorou mais do que elas imaginaram. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que essas moças, então, pegou no sono. Essas moças adormeceram. Sabe o que isso significa? Significa que essas moças estavam ali, mas elas também cansavam, elas também faziam outras coisas, só que isso não podia impedir elas de estarem aguardando o noivo. Elas tinham que estar preparadas. A Bíblia vai dizer, então, que todas elas, as 10 moças, caíram no sono. Isso mesmo, adormeceram e dormiram tranquilamente. Não tinha nada de mal. Afinal de contas, nós também precisamos dormir, não é mesmo? Precisamos dormir para crescer, ficar forte, repor as energias. Até aí, tá tudo bem. Mas sabe o que aconteceu? Ah, crianças, aconteceu que em um certo momento, a Bíblia vai dizer que à meia-noite, exatamente, à meia-noite, sabe o que significa? Significa que era um horário que não estavam esperando, um horário que elas não imaginavam que ia acontecer isso. De repente, à meia-noite, ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo, se preparem, aí vem o noivo. Quando elas ouviram isso, todas elas acordaram, correndo, levantaram, pegaram as suas lamparinas, né? Aquelas moças que tinham levado as lamparinas, pegou as suas lamparinas, aquelas que estavam preparadas, né? Além de pegar a lamparina, pegaram também os seus azeites e ficou às portas, né? Esperando o noivo chegar. E aí, sabe o que aconteceu? Ah, crianças, aquelas moças que não tinham azeite, viu que o seu fogo estava apagando, viu que o azeite não seria suficiente e que as suas chamas iriam apagar. E elas então pediram: oh, me empresta do seu azeite. Falou para as prudentes: ei, você, me dá um pouquinho do seu azeite, né? O meu está acabando. Mas aquelas que estavam preparadas disse:
Não, eu não vou te dar do meu azeite. Sabe por quê? Porque eu estou preparada. Eu não posso te dar o meu azeite, porque senão acaba o seu e o meu também. Sai, vai ver se você ainda compra antes do noivo chegar, porque o meu eu não posso te dar. Sabe, crianças, essas que estavam preparadas, elas também dormiram, mas elas tinham a reserva guardada. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Aquelas 5 moças imprudentes, aquelas 5 moças que não havia preparado o azeite reserva, saíram correndo para ver se compravam o azeite, para ver se corria e conseguia comprar antes do noivo chegar. Mas sabe, para sua surpresa, quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. O noivo passou, o noivo foi chegando e as noivas que estavam, né, aquelas moças que estavam prudentes, aquelas moças que estavam esperando, foram aguardando o noivo, foram acompanhando o noivo pelo caminho e então entraram no casamento. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram no casamento, eles entraram para a festa e fechou-se a porta. Isso mesmo, a festa onde estava acontecendo, depois que entrou, a porta foi fechada. Passou-se um tempo. Quando as outras chegaram, o noivo já tinha passado. As noivas prudentes já haviam acompanhado o noivo e eles já estavam festejando no grande banquete. Essas moças começaram a bater na porta e dizer: ei, abre a porta, nós também queremos entrar. Ei, abre a porta, nós já compramos o azeite, deixe-nos entrar. Sabe, crianças, elas então ouviram algo terrível. Elas ouviram o noivo dizer: afastai-vos, porque eu não vos conheço. Sabe, crianças, o que nós aprendemos com essa lição? A Bíblia nos conta que o noivo vai voltar. A Bíblia vai nos dizer que o noivo vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Jesus está voltando e ele é o noivo que nós aguardamos. E nós que estamos aqui nesta terra, nós somos aí a noiva que está esperando o noivo chegar. Eu sou a noiva, você é a noiva, e nós precisamos estar preparadas, aguardando o grande dia, porque quando Jesus voltar, eu preciso ter reserva, eu preciso estar com as minhas vestes brancas preparadas. Sabe por quê? Jesus contou essa parábola para dizer que algumas pessoas parecem estar preparadas. Algumas pessoas, como aquelas que estavam com as suas lamparinas, parecem que estão prontas aguardando o noivo. Essas vão à igreja, essas às vezes leem a Bíblia, às vezes elas oram, elas até vestem roupa de crente, parece que são preparadas aguardando o noivo, mas a verdade, lá no seu coração, elas não estão levando a sério que o noivo vai voltar. Lá no fundo do seu coração, elas estão achando que o noivo está demorando demais e que ele não vai chegar. Mas Jesus voltará, ele diz que vai voltar e ele vai encontrar, né, aquela igreja que está esperando. Será que eu só estou com a lamparina do momento? Será que eu só estou fazendo aquilo que é minha obrigação? Será que eu estou vivendo apenas como alguém que conhece a palavra, sabe que Jesus vai voltar, mas estou levando a vida de qualquer jeito? Será que eu estou apenas cumprindo tabela indo na igreja? Eu preciso ser como aquelas noivas prudentes, estar com azeite reserva. O que é o azeite reserva? O azeite reserva nos fala do Espírito Santo, nos fala sobre nós estarmos cheios do Espírito de Deus, deixar com que o Espírito Santo nos guie, nos direciona. Estar preparado como a noiva prudente é você deixar de lado o seu próprio querer para fazer a vontade do seu Senhor. É você saber que Jesus vai voltar, é você saber que nós estamos nesse mundo. Podemos viver aqui, mas devemos estar preparados, porque a qualquer momento o noivo vai chegar. Como é que eu me preparo? Eu estando revestido do Espírito Santo. É quando eu sinto vontade de fazer alguma coisa deste mundo, mas eu penso, eu não posso, eu preciso dedicar o meu tempo ao Senhor. Eu preciso buscar o Senhor um pouco mais. Eu preciso orar um pouco mais. Eu preciso ler a Bíblia um pouco mais. Eu preciso depender do Senhor, porque só com o Espírito Santo eu vou encontrar com o noivo. Porque quando o grande dia chegar, eu preciso ser uma noiva que está preparada.
preparada com as minhas vestes limpas. Como é que eu tenho as minhas vestes limpas? Me afastando do pecado, dizendo não para as coisas da carne, dizendo não para aquilo que me afasta do Senhor. Ah, criança, nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. No casamento, o importante é a aliança. Será que nós temos uma aliança com o Senhor? O Senhor fez uma aliança comigo e com você. E eu? Será que a minha aliança está formada com o Senhor? Está alicerçada no Senhor? Será que eu estou realmente preparado? Será que eu estou, com as minhas vestes preparadas? Será que eu estou usando o véu da pureza? Será que eu estou com o Espírito Santo, vivendo uma vida em santidade? Eu preciso estar preparada como uma noiva pura, como uma noiva santa, aguardando a volta do noivo. Eu preciso estar com o meu buquê, O que é isso? Num casamento, o buquê é algo importante. É quando eu vou passar para outra pessoa a oportunidade dela casar também. Quando eu tenho certeza da volta de Jesus, eu vou passar o buquê. De que forma? Falando de Jesus para outra pessoa, trazendo mais pessoas ao encontro de Jesus, porque quando o noivo chegar, eu quero estar preparada com as minhas vestes e passar a eternidade ao lado do Senhor. Jesus contou essa parábola para que nós pudéssemos refletir. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar, mas certo é que ele vem e não demora. Ele vai voltar. E como nós vamos ser pegos? Será que nós estaremos como aquelas 5 prudentes? Ou será que nós estaremos como aquelas imprudentes? Hoje o Senhor faz um convite para mim, para você. Ele fala para nós assim, prepara-te, igreja. Fique preparada, porque breve venho, eu venho sem demora. E Jesus quer nos encontrar com as vestes limpas, puras e adornadas para morar no céu. Amém? Jesus contou essa parábola para que nós pudéssemos nos preparar também, tendo a certeza de que ele vai voltar. E eu quero estar com azeite. Eu quero estar com o azeite do Espírito Santo na minha vida, deixando que o Espírito Santo me guie, me direcionando para fazer a vontade do Senhor, para que eu não seja pego de surpresa, porque quando ele voltar, aí não terá mais tempo. O tempo é agora, o momento é hoje, nós fazemos um compromisso com o Senhor, o momento é agora de nós aceitarmos a Jesus e viver uma vida de santidade. Eu não posso deixar para me preparar depois que ele voltar, eu não posso deixar para me preparar depois que ele buscar a sua igreja, porque depois não dará mais tempo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que você possa ser fortalecido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, em viver uma vida de santidade. E se você talvez ainda não fez um compromisso com o Senhor, hoje o Senhor te convida a fazer esse compromisso com Ele. Hoje ele te convida a fazer um compromisso fiel, de andar nos seus caminhos, de fazer a sua vontade, de convidar o Espírito Santo para fazer morada no seu coração e te conduzir pelos caminhos da vida eterna. Se você quer aceitar Jesus hoje, se você talvez ainda não teve essa oportunidade, hoje o Senhor te convida e Ele te dá essa oportunidade. Você pode orar aí mesmo de onde você está, aí mesmo na sua casa, onde você está, você pode fazer um compromisso com o Senhor, você pode fechar os seus olhos, você pode ficar de joelhos, porque o importante é o seu coração, é você entregar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Faz algo novo e o Senhor vai transformar a sua história. Porque o Senhor não quer que nenhum dos seus filhos se percam. O Senhor não tem prazer de nos ver longe da presença do Senhor. Mas hoje Ele te dá a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, de você confessar diante dEle tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor e pedir para Ele fazer morada no seu coração. Você pode orar daí da sua casa, fazendo um compromisso com Ele. Se hoje você quer aceitar Jesus, você pode orar comigo, falando assim, Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me remir dos meus pecados. Eu creio que o Senhor foi enviado do céu para que os meus pecados fossem perdoados. Eu reconheço que sou pecador e eu quero fazer uma aliança com o Senhor nesse dia. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida e não me deixe afastar da tua presença. Eu quero ser encontrado na tua presença quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esse compromisso com o Senhor Ele é fiel, Ele sonda e conhece seu coração, Ele vai mudar a sua história, amém? Deus abençoe você, até a próxima oportunidade. Um abraço da Tia Kelly.